Alô galera que gosta e acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, saudações aos colorados. O Vila recebe hoje, o Vasco no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, jogo da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Na última rodada o Vila perdeu sua invencibilidade de 10 partidas dentro da competição. Inclusive o Vila tinha a chance de diante do Sampaio igualar o recorde de 11 jogos sem perder na Série B. Essa marca foi estabelecida em 1999 por aquele time que brigou pelo acesso no quadrangular final da competição. Bom, vamos falar um pouquinho aqui do retrospecto entre Vasco e Vila, o histórico deste jogo. 20 partidas, são 3 vitórias do Vila Nova, 14 vitórias do Vasco, 3 empates. O Vila marcou 17 gols, sofreu 38. A equipe colorada venceu o Vasco em 68, no amistoso aqui no Estádio Olímpico. Depois venceu em 2014, lá no Mané Garrincha, em Brasília. E venceu em 2016, lá em São Januário. Essas são as 3 vitórias coloradas sobre o Vasco da Gama. Estes dados são do Futebol de Goiás, www.futeboldegoias.com.br. Antes da gente falar dos dados técnicos do jogo, confirmar aqui a tabela de classificação. O Vasco neste momento é nono com 47, o Vila Nova é 13º com 44. Até o técnico Igor Magalhães tem ressaltado que esse é o jogo para o Vila se aliviar. Uma vitória elimina qualquer risco de rebaixamento. Eu acho que mesmo com esses 44 pontos que o Vila tem, dificilmente o Vila seria rebaixado. Mas se você pode eliminar qualquer risco, o melhor que você faz é isso. O Brusque hoje é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento com 38 pontos. O Londrina também tem 38, o Confiança tem 36. O Brusque joga hoje, O Londrina também joga hoje. São duas equipes que poderiam chegar a 41 pontos. Por que eu cito isso? Porque aí a pontuação de quem está dentro da zona do rebaixamento aumentaria, Se os dois vencerem, ao invés de 38, passaria a ser 41 pontos. E em caso, por exemplo, de uma derrota do Vila, o Vila ficaria aí a 3 pontos da zona do rebaixamento. Aí, sem dúvida, neste caso, aumentaria a pressão sobre a equipe colorada. Bom, agora sobre o jogo, eu vejo o Vila em condições melhores para vencer. O Vasco fez um campeonato melhor do que o Vila? Fez, mas agora já estão muito próximos da tabela, apenas 3 pontos de diferença. A questão é a situação do Vasco dentro do campeonato. O Vasco ali na chegada do Fernando Diniz esboçou voltar à briga pelo G4, mas quando ele perdeu aquele jogo para o CSA, 3-1 em São Januário, o Vasco praticamente largou o campeonato. Depois tomou um 4-0 do Botafogo, tomou um 3-0 do Vitória. Então isso acabou matando a equipe vascaína dentro da competição. O Vasco hoje é um doador de pontos, vamos dizer assim, nesta reta final. E acho que se o Vila encarar o jogo com seriedade, com muita dedicação, tem totais condições de vencer o Vasco no final da tarde no estádio São Januário. Aliás, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. O Vila conta com 3 retornos importantes, jogadores que não enfrentaram o Sampaio Corrêa. E são 3 retornos daqueles em que o Vila ganha em todos. Se você observar, em todos o Vila leva vantagem. O Moacir volta na lateral direita no lugar do Krobel, o Dudu volta ao meio campo e o Cleiton volta ao comando de ataque. Em todas essas trocas, o Vila Nova sai ganhando e o Vila vai ter aquele time padrão básico, que predominou aí nas 11 partidas de invencibilidade, nas 10 partidas de invencibilidade da Série B. A equipe colorada aí, disposta no lado direito da tela: Jorge, Moacir, Donato, Renato, Formiga, Bambu, Dudu, Diego Tavares, Arthur Rezende e Alisson. Lá na frente o Cleiton. É um time competitivo, é um time que vem funcionando bem dentro da competição. O jogo contra o Sampaio foi assustador, o rendimento do Vila muito abaixo. O Vila não jogou contra o Sampaio dominou a partida durante os 90 minutos. O Vila não teve um lance de perigo
contra o gol adversário. Mas o Vila tem hoje a condição de mostrar que aquele jogo foi uma exceção, né? Que aquele jogo não é o padrão de partidas da equipe do Vila Nova. Então é retomar aquele grau de competitividade, concentração, né? Era nítida a falta de concentração do Vila no jogo contra o Sampaio. Os jogadores do Sampaio dominavam a bola, escolhiam em que canto queria chutar, se queria caminhar mais com a bola, bater de onde estava. O Vila precisa retomar a competitividade para esse jogo de hoje contra o Vasco. Do outro lado, o Vasco, né, que vem sem Fernando Diniz. Fernando Diniz saiu, né, após essa sequência de fracassos. O interino Fábio Cortez é quem vai comandar o Vasco no jogo de hoje. O provável Vasco: Vanderlei, Léo Matos, Ricardo, Leandro Castanho, Riquelme, Andrei, um quadrado no meio campo, né? Andrei, Marquinhos, Gabriel, Bruno Gomes e Nenê. Lá na frente, Daniel Amorim e Léo Jabá. É uma equipe mediana da Série B, né? Se a gente pegar o time do Vasco. Tanto é que o Vasco passou quase toda a Série B ali em oitavo, nono, sétimo, décimo. O Vasco, vamos dizer, ele fechava ali, estava naquelas posições que fechavam a primeira parte da tabela. Então é uma equipe mediana, só que é uma equipe mediana desmotivada, né? Uma equipe mediana com salários atrasados, uma equipe mediana que fracassou durante a competição. Então eu não acredito num Vasco aguerrido, num Vasco lutador. Acho que será um Vasco protocolar, né? Um Vasco cumprindo tabela. E este Vasco cumprindo tabela foi presa fácil para o Botafogo e uma presa ainda mais fácil para o Vitória da Bahia. Então, imagino que se o Vasco vier só com aquela disposição demonstrada nos últimos 2 jogos em São Januário, não deve ser nenhuma equipe que vá trazer muitas dificuldades para o Vila nessa tarde e noite. Eu só acho que o Vila não deve pensar no Vasco. Enfrente o Vasco com a mesma dedicação com que enfrentou outros jogos, que o Vila terá uma sorte bem interessante no jogo contra o Vasco da Gama. Beleza, gente? Depois do jogo eu faço um vídeo com as minhas impressões do que foi esse Vila Nova e Vasco por essa 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Muito bom voltar a comunicar com vocês aqui pelo canal, amigos vilanovenses. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.